Então, eu sou a Lígia, da Terra de Rudá, e nós estamos no sábado à noite, e eu estou entrando agora para cumprir uma promessa. Na quinta-feira, eu convidei a Juliana Franklin, que é minha filha, que é uma contadora de histórias, para contar uma história para gente aqui no Instagram da Terra de Rudá. Oi, pessoal! E aí a gente está aqui agora para cumprir essa promessa. Então, a Ju deve estar entrando já já, para que ela conte uma história para nós. Ela entrou agora. Eu vou aqui dar autorização para ela. Opa, ainda não chegou o pedido dela. Ju, faz o teu pedido para entrar, tá? E vamos nos deliciar aqui com uma história. E deixa eu ver aqui de novo. Às vezes demora um pouquinho para entrar o pedido da pessoa, né, gente? Minutinho, deixa eu ver se entrou. Não, Ju, teu pedido não entrou. Talvez você tenha que sair e entrar de novo, tá? E minutinho só. Vamos ver. Às vezes aparece... Ah, tá aqui, ó. Agora entrou. Eu tenho autorização. Acho que ela vai entrar daqui a pouquinho. Vamos ver se consegue. Como a gente está aqui no meio da floresta, ela vem ela. Oi, Ju. Oi, Magda. E... Bom, agora estamos juntas, pessoal. Estava explicando que a gente fica aqui no meio da floresta, às vezes a internet dá uma demoradinha para deixar a gente entrar. E que você vai... estamos cumprindo a promessa de quinta-feira, você vai nos contar uma história. Somos ouvidos. Sim. Então, eu vou ler uma história do meu livro, do livro que eu escrevi junto com a minha parceira de trabalho maravilhosa, Ana Gibson. E o livro é esse aqui, que a gente lançou em 2019, que se chama Uma História e uma História e uma História, Contos dos Contos da Tradição Oral. E a gente compilou histórias que de alguma maneira falam sobre as histórias. Eu vou ler agora uma história chamada Para Ouvir de Olhos Fechados. Nem muito longe, nem muito perto daqui, em um tempo distante, mas que foi logo agora, existia um homem que amava tudo o que vive. Os pássaros, as árvores, os peixes, as pedras, a noite e o dia. Ele amava igualmente a alegria e a tristeza. Achava graça da brincadeira das crianças, do modo como os homens se preocupavam em parecer sérios. Apreciava a força das mulheres e se enternecia com as rugas dos velhos. Iacoub, esse era o seu nome. Vivia de catar com os olhos lampejos de beleza. Era o seu sustento. Embora fosse pobre e não se saiba dizer exatamente como Iacoub ganhava a vida. Fizesse chuva ou sol, lá ia Iacoub pelas ruas, sem jamais deixar de cumprimentar aqueles que atravessavam seu caminho. Dobre Hanô, ele dizia com entusiasmo. Arroje, Iacoub, as pessoas respondiam. Bom dia. Por muito tempo foi assim. Mas, com o passar dos anos, homens e mulheres, crianças e velhos, apressavam o passo e não mais se dirigiam a ele. Aliás, não só a ele, mal conversavam com quem quer que fosse. Iacob observava os moradores da sua cidade. Pareciam estar em busca do inalcançável. Tinham um andar cabisbaixo e o pensamento em sabe-se lá o quê. Não viam nada à sua frente e nem olhavam seus semelhantes. Pareciam nunca achar uma brecha para um respiro sequer. Esse homem, que amava tudo o que vive, viu nascer diante de seus olhos um tempo sombrio, sem pouso, sem pausa e um tanto desencontrado.
o pensamento desencontrado do corpo, as palavras dos ouvidos, os olhos de beleza, os pés de descanso, o sono dos sonhos, as bocas dos sabores. Isso não poderia acabar bem. Ele precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Jacob passava dia e noite pensando. Ele pensou em tocar um violino invisível no alto de um coreto. Quem sabe vestir-se feito um doido com chapéus nos pés e sapatos na cabeça? Ou então, com asas de pano, cantar bonito feito pássaro da montanha? Ele se animava, mas logo todas as ideias lhe pareciam descabidas e estapafúrdias. Talvez até fizessem as pessoas rir um pouco, mas não era o suficiente. Ele precisava de algo que trouxesse ternura e calor, como a sopa bramborática que aquece as noites mais frias. Uma manhã, enquanto ele caminhava, lhe ocorreu: e se eu lhes contasse histórias? Sim, Jacob conhecia muitas histórias. Ficaremos todos em roda por alguns instantes. Haverá silêncio. E quando eu disser era uma vez, algo acontecerá. Todos sairão melhores do que chegaram. E na certa, essas palavras destaparão os ouvidos e trarão um pouco de alegria e de quietude para o espírito. Foi o que ele pensou, foi o que o seu coração lhe disse para fazer. No mesmo dia, Jacob caminhou para a praça da cidade com um velho banco de madeira. Sentou-se e, feliz, ele proferiu ao vento: Zanuzakaz, era uma vez. Passantes se reuniram para escutar, mas logo foram embora. Isso nada tinha a ver com a competência de Jacob, que era um excelente contador de histórias. É que a pressa ainda corria dentro das pessoas. E não se cultivam bons ouvidos assim, de uma hora para outra. Era preciso ter calma. No tempo em que Deus andava pela terra, lá estava ele, na manhã seguinte, no mesmo lugar da praça, a plenos pulmões. Dessa vez, um pequeno grupo lhe emprestava atenção. Algumas pessoas se emocionaram, outras zombaram, mas ele não se importou, ao contrário. Contava com ainda mais alegria, certo de que um dia as suas palavras ajudariam a fazer com que os sonos voltassem a andar de mãos dadas com os sonhos. Jacob insistiu. Já vai, já vem. Contava suas maravilhas com o entusiasmo que lhe era próprio. Lá para além do mar, lá para além do mar vermelho, no país das 7 luas, quando os cavalos voavam batendo as orelhas. Um inverno após o outro, mais outro e outro mais. E Jacob seguia o seu propósito. Em sua cabeça, os fios de cabelo branco aumentavam, e na praça, seus ouvintes minguavam. Até que chegou um rumo misterioso com os ventos, para que as árvores que lhe davam sombra se alegrassem e balançassem as suas folhas. Um dia, Jacob fechou os olhos por alguns instantes. Como ele amava contar suas histórias, pela simples felicidade de ouvi-las. Desde então, ele passou a dizê-las, de olhos fechados mesmo, por horas a fio. Os moradores da cidade o tomaram por um louco solitário, sem sequer desconfiar de que aquele homem vivia com as mais honradas companhias. Numa tarde, em que a neve embranquecia os telhados e os ombros de Jacob, um menino, nem tão pequeno nem tão grande, se sentou à sua frente. Com o rosto apoiado nas mãos, o menino ouviu um belo conto. Ao fim, ele não resistiu. Puxou a manga do casaco de Jacob e perguntou: por que o senhor está aqui todos os dias, contando histórias para ninguém?
Surpreso, Yakub abriu os olhos e um sorriso iluminou seu rosto. Conto histórias porque sem elas não respiraria. Conto histórias porque estou vivo. Conto histórias porque elas me mantêm de olhos, ouvidos e coração abertos. Conto histórias para ser. O menino e Yakub se olharam. Só quem sabe ouvir, ouviu o silêncio, levando as palavras, pousando suave nos telhados e nos ombros. Só quem sabe ver, viu a neve derreter. Essa história é uma história da tradição judaica, que aqui no livro eu e Ana chamamos de Para Ouvir de Olhos Fechados. A gente conheceu essa história num livro do Henri Gougaud, que é um grande contador de histórias francês, chamado A Árvore do Amor e da Sabedoria. E ele atribui essa história também à França. E a França não, a tradição tcheca. E a gente também tem essa história registrada no livro da grande contadora de histórias Regina Machado, chamado Acordais, a Arte da Palavra e da Escuta. Como é que é o nome do livro dela? Fala de novo, porque deu uma... Arte da Palavra e da Escuta. Isso. Obrigada, Ju. Obrigada a você, mãe. Obrigada às pessoas que ouviram. Então, gente, obrigada pela companhia. Eu vou salvar essa história, vai ficar aqui no Instagram, para a gente poder entrar e ouvir novamente. Cumprimos aqui com a nossa promessa, né, Ju? E vamos, eu acho que sobretudo, né, compartilhando também as nossas histórias e ouvindo e se interessando por ouvir as histórias que existem e as histórias das pessoas que nos cercam. E aí, nesse mar de histórias, a gente vai se construindo, não é? Então, muito obrigado por estarem fazendo companhia para a gente nessa noite de sábado, que a gente tem aí um feriado especial, contando também que o feriado de terça-feira vai ser uma homenagem aos nossos ancestrais. Então, que esse nosso encontro aqui breve, com essa história maravilhosa, seja também uma homenagem para aqueles que vieram antes de nós, né, Ju? Sim. Então é isso. Obrigada, mãe. Obrigada, Ju. Obrigada a todo mundo aqui junto. Um beijo. E até qualquer momento, né? Seguimos.